Então, o que vamos a fazer nessa lição é definir a integral dupla numa função f que está definida num conjunto D que não necessariamente é um retângulo. Então, vamos a considerar f, que está definida em D, um subconjunto de R2, a f toma valores em R, onde D é um subconjunto que é limitado. Isso quer dizer que não fuge para o infinito, sim? E que não necessariamente é um retângulo. Então, o que queremos definir é esse número aqui, esse valor aqui, a integral dupla na região D de f de xy de A. Então, como vamos a fazer isso? Com a ajuda de uma função auxiliar. Então, para construir a função auxiliar, o que fazemos é considerar um retângulo R que contenha D. ¿Sí? Então, qualquer retângulo maior que D serve. Então, por exemplo, aqui temos nossa região D, essa que está aqui, e tomamos um retângulo R maior. E o que fazemos é definir uma função f grandona no retângulo R agora, que toma valores em R, que está definida pela seguinte equação. F grandona de xy vai ser f de xy se xy pertence a D. Ou seja, aqui dentro a função f grandona coincide com a função f pequena. E 0 se xy pertence a R menos D. Isso quer dizer se xy pertence a R, porém está fora de D. Ou seja, aqui fora de D, porém dentro de R, a função f grandona vale 0. Bem, então, nós vamos utilizar essa f grandona para definir a integral dupla da função f pequena. Porém, para explicar por que vamos utilizar estas duas funções, necessitamos entender a seguinte propriedade. Nossa definição de integral, a gente quer ter a seguinte, que se temos uma função g pequena que está definida na união de dois conjuntos B e C, toma valores em R, e é uma função onde B e C são disjuntos, sim? Ou B e C são subconjuntos disjuntos. Então, a integral dupla na região B união C da função g, queremos que seja igual à integral dupla na região B da função g mais a integral dupla na região C da função g. Sim? Então, queremos que se separe, quando a gente separa em conjuntos, se separe como uma soma. Sim? Pensem, se vocês querem, lembrem para integrais de uma variável, quando você integra na união de dois intervalos, é o mesmo que a soma das integrais em cada intervalo. Então, nós queremos essa propriedade, que a integral se separe como soma em regiões disjuntas. Então, vamos a voltar com essa propriedade a nossa f grandona e a f pequena. Então, vamos a ter o seguinte. Integral dupla em todo retângulo R da função f grandona, que esse valor existe, está bem definido, sim? Vai ser igual, se isto estiver bem, que a integral dupla na região D da função f grandona de xy de A mais a integral dupla na região R menos D da função f grandona de xy de A. Sim? Então, nesse caso, o B vai ser o D, o C vai ser R menos D, e a união de D e R menos D é tudo R. Sim? Então, de aqui passamos para aqui. Para o caso da G será f grandona. Bem, então, temos essa equação aqui. Essa equação aqui deveria valer. Então, o que acontece? A f é restrita ao conjunto D, ou seja, aqui dentro, estamos dizendo que o xy varia dentro de D. ¿Sí? Então, porém, se xy pertence a D, a f grandona coincide com f. Então, podemos trocar isso que está aqui por f pequena. E aqui dentro, R menos D é 0. En R menos D, a função f grandona é 0. E aqui estamos só considerando R menos D. Então, aqui podemos trocar por um 0. Então, isso aqui se traduz a seguinte equação. A integral dupla na região R de f de xy de A é igual a integral dupla na região D de f de xy de A, da f pequena, mais a integral dupla em R menos D de 0 de A.
Então, esse é o número que a gente quer definir. Sim? Esse é o número que está bem definido. E o que acontece? Esse número aqui, como estamos, que é a integral dupla num conjunto da função zero. Esse número tem que ser zero. Sim? Então, o que tem que acontecer é que esse número e esse número, eles têm que ser iguais. Então, o que a gente faz é definir esse número aqui igual a esse número aqui. Então, definimos esta definição formal, a integral dupla na região D da função f pequena é igual à integral dupla na região R da função f grande. Bem, então, temos a seguinte propriedade. Se f pequena é um número, f de xy sempre é positivo para todo xy dentro do conjunto D, então a integral dupla de f de xy na região de f de xy de A é o volume do sólido que está acima da região D e abaixo do gráfico de f. Então, essa lição a gente viu como definir a integral dupla de uma função f num conjunto R arbitrário, e na próxima a gente vai ver como calcular essas integrais.